Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Ilha do Chelsea. Vocês estão assistindo o pré-jogo de Chelsea e Ajax pela terceira rodada da fase de grupos, né, da nova fase de grupos, o formato de liga da Liga dos Campeões da Europa. Meu nome é Thiago Pimentel, como eu falei, você está assistindo o Ilha do Chelsea. Cara, jogo interessante esse de Chelsea e Ajax, né? Vale lembrar que Chelsea e Ajax se enfrentaram em 2019, também pela fase de grupos. Em, no primeiro jogo, se eu não me engano, nós vencemos, acho que por 1-0 lá na Holanda, com o gol do Batshuayi no finalzinho. E no Stamford Bridge tivemos um empate frenético, um empate insano, com 3.000 gols de bola parada, gol do Ziyech de falta com aquela falha bizonha do Kepa, né? Teve gol de pênalti do Jorginho e teve o gol de empate, né, do Reece James, do nosso capitão, o único remanescente daquele jogo, né? Não faz nem tanto tempo assim, são 6 anos, mas só o Reece James sobrou para contar a história do que foi aquele 4-4 num jogo insano, né? Um jogo que também teve aquela arrancada do Zumar. O Zumar arranca e vira um Ronaldinho e ele isola no final. Ai, bons tempos, mas são tempos promissores os que a gente vive também quando se trata do Chelsea. Eu realmente acredito nisso. Então, vamos lá, rapaziada. Chelsea Ajax, né? O Chelsea ganhou do Benfica na segunda rodada, perdeu para o Bayern na primeira. E esse é um jogo que, como eu falei na análise pós Nottingham Forest, eu espero que o Chelsea tenha a capacidade de vencer hoje para construir um embalo, para manter uma sequência positiva. O Ajax não está indo muito bem essa temporada. E o Chelsea, apesar de ter questões físicas, né, lesões, jogadores fora, eu acho que o Chelsea ainda é bom o suficiente para conseguir um resultado contra um time relativamente fragilizado do Ajax. Né, para começar sobre notícias, né, contexto do Chelsea chegando nesse jogo, o Enzo Maresca confirmou, né, que o Delap está mais próximo de um retorno do que era inicialmente antecipado. Ele confirmou que o Delap está próximo de voltar a treinar, o que é ótimo, né? Obviamente ele não vai jogar amanhã, mas considerando que a previsão, a gente falava do Delap só voltar a jogar em 2026, e a gente aqui no finalzinho de outubro, para virada para novembro, falando do Delap possivelmente voltar a treinar em breve, eu considero uma notícia muito animadora, né? O Enzo acho que tem boa chance de fazer parte do jogo amanhã, não sei se como titular ou entrando no banco, né? Mas fora isso, nenhuma novidade, a não ser, claro, o João Pedro, que mantendo a boa tradição que o Chelsea está mantendo em voga aí recentemente, o João Pedro foi expulso no final do jogo contra o Benfica, então ele é desfalque para o jogo amanhã contra o Ajax, né? Então vamos lá, rapaziada, vamos aqui com a nossa escalação, né? Lembrando que a minha escalação ela não é o que eu acho que o Maresca vai fazer, nem também exatamente o que eu faria, mas um mistão, né? Tentar conciliar o que eu gostaria de ver como torcedor, mas também o que eu acho que o Maresca vai fazer. Começando no gol, poupa tempo, Sanches. É uma frase que não faz nem muito sentido, né? Como assim? Sanches é poupa tempo. Você vê, né? Como o Jorgensen afeta literalmente a cabeça das pessoas, né? Ele deixa o Fofana, né, dar uma concussão no Fofana e faz o jogo bizarro que ele fez contra o Lincoln. Dá nisso, torna o Sanches uma unanimidade.
Na defesa, cara, eu acho que mesmo com o Gusto fora do jogo sábado contra o Sunderland, porque adivinha, ele também tá suspenso dessa vez da Premier League. Eu acho que mesmo com o Gusto suspenso do jogo sábado, eu acho que o Reece James vai ser titular hoje, hoje não, perdão, amanhã, né, mesmo assim contra o Ajax, porque, cara, o Reece James é o dono da posição, é o capitão. Eu não sou contra ele jogar amanhã, mas eu escalaria o Gusto. Mas eu acho que o Maresca vai colocar o Reece James na lateral direita. Por outro lado, na lateral esquerda, eu tenho uma forte sensação de que a gente vai ver o Rato amanhã no time titular. Né? Não me surpreenderia de ver o Cucurella de titular e o Maresca trazer o Rato no segundo tempo, especialmente num cenário onde o Chelsea consegue administrar o resultado. Mas eu acho que o Rato vai jogar. O Cucurella tem tido bastante sequência como titular. Então acho que pode ser um jogo interessante para o Rato ganhar minutos, o Cucurella descansar, né? E o Rato jogando contra o ex-time, num ritmo que é familiar para ele. Então eu acho que tem aí um potencial interessante do Rato ser o nosso lateral esquerdo titular. A dupla de zaga, eu acho que o Tosin vai jogar, né? Para mim ele é o zagueiro incontestável amanhã. E acompanhando ele, eu diria que o Chalobah. Eu diria que o Josh Achampong vai para o banco. Talvez um caso similar ao Estevão, né, de dosar os minutos dele. Mas, assim, confesso que é difícil. Eu não bancaria o Achampong. Para mim seria Tosin e Achampong. Porque bancar um moleque de 19 anos, depois dele fazer um gol contra o Nottingham Forest, né, e ele tendo feito a partida que ele fez, também contra o Liverpool, partidaça que ele fez contra o Liverpool, eu não bancaria, especialmente para o Chalobah, que eu acho que está tendo jogos inconsistentes, né, irregulares. Mas, enfim. Partindo para o meio-campo, eu acho que vai jogar Caicedo e eu acho que vai jogar o Enzo. Não me surpreenderia de ver o Andrei Santos aí. Eu escolheria o Andrei para falar a real, especialmente considerando que o Enzo tá voltando aí de uma questão, de uma lesão, uma questão física. Mas eu acho que o Maresca mesmo assim vai optar por ele. Na linha de frente, aí já é um pouco mais complicado, porque a suspensão do João Pedro nos deixa sem um camisa 10 óbvio, né? A gente viu o Estevão jogar de camisa 10 contra o Benfica e a gente também viu o querido Bonanote. E pra mim é esse cabra aí que vai jogar amanhã, rapaziada. Pra mim é o Bonanote que vai jogar de camisa 10. Eu gosto dele, tá? Eu acho que ele tem feito um começo interessante de carreira dele no Chelsea. É um jogador que, é claro, não é o Messi reencarnado, mas tem feito bons jogos. Então, caso ele jogue amanhã, eu espero que ele mantenha uma boa sequência, né? Pelos lados do campo, eu particularmente eu gostaria de ver o Pedro Neto descansar, né? Ele tem jogado bastante, é um estilo de jogo, é uma função que exige muito dele fisicamente, é muita correria, linha de fundo, pá, 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 pá. Dá uma descansada, entendeu? Para mim, no lado direito vai o Estevão. Eu acho que seria importante o Estevão começar um jogo de titular. O jogo contra o Ajax, em termos do nível de enfrentamento, é propenso para o Estevão ser titular. Então eu optaria por isso. Não sei se vai ser o caso, mas essa decisão eu vou deixar para mim. Mas do lado esquerdo, eu acho que vai ser o Garnacho, né? Se por um lado, no lado direito, eu tô falando aqui o que eu faria, que seria o Enzo, o Estevão de titular, no lado esquerdo eu vou escolher o Garnacho porque é o que eu acho que o Maresca faria. Eu acho que é um jogo mais pro Gittens,
mas eu entendo o Garnacho jogar também. O Garnacho e o Gittens precisam de minutos, precisam de tempo em campo para a gente ver o que esses caras podem fazer. Porque o Pedro Neto, dos dois lados, a gente já sabe o que o Pedro Neto pode fazer. O Pedro Neto é muito bom, ele é muito importante para esse time. Ele é versátil, ele joga dos dois lados e entrega muito bem. Inclusive, para mim, eu acho até que eu prefiro ver o Pedro Neto do lado esquerdo do que do lado direito. Mas o cara faz as duas muito bem. E o Estevão, pelo menos para mim, eu já estou convencido, né? O Estevão tem feito um começo de carreira aqui no Chelsea muito bom, muito seguro, muito promissor. Então eu também não preciso ser convencido do que o Estevão pode fazer. Mas o Garnacho e o Gittens tenho minhas ressalvas ainda. Não são jogadores péssimos, nenhum deles fez partidas horrorosas até agora, mas nenhum deles também me encantou. Nenhum deles me faz cair o queixo e falar: caramba, cara, que ponta fantástico que o Chelsea tem. Não. Então, assim, na dúvida, bota o Garnacho de titular, bate 60 minutos, tira ele e bota o Gittens. Pra mim, é esse o gabarito. E no ataque, na ausência do João Pedro, na ausência do Delap, não tem boa. Marquinhos. Confio nesse moleque. Ele é, ele é um talento muito cru ainda, é um talento bruto, ainda precisa de refino, ainda precisa ser polido, mas, cara, é um moleque que eu confio, ele é energético, ele pressiona, ele corre, entendeu? É, claro, o centroavante vive de gol. E eu acho que ele tem um instinto interessante. A gente viu isso na Conference League. Obviamente, a Conference League é um nível de enfrentamento muito abaixo, mas vale pontuar, vale o elogio. Então vamos ver se num teste acima contra um time do Ajax relativamente enfraquecido, se o Gil consegue performar à altura, e eu acho que ele consegue. Então, para mim, esse é o time titular: Sanches, Reece James, Tosin, Chalobah, Rato, Enzo Caicedo, Estevão, Bonanote, Garnacho e Gil. Para mim, o Chelsea vai a campo assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Então vamos que vamos. Para fechar com um palpite, rapaz, como eu falei no começo do vídeo, eu acho que esse é um jogo para o Chelsea construir embalo, entendeu? É um jogo para o Chelsea ganhar uma boa sequência aí de vitória. O Ajax não tá muito bem, não vive um grande momento. Então eu acho que o Chelsea vai ganhar amanhã. Eu tô gravando no dia anterior, né? Então eu acho que o Chelsea vai ganhar. E eu acho que vai ganhar com um relativo conforto, sabe? Eu tô esperando uma vitória. Eu não sou um cara muito de falar, nossa, que o Chelsea vai passar o carro, pô, 5-0, tá ligado? Eu não sou muito esse cara, não. Mas eu acho que o Chelsea amanhã vai ganhar de uns 3-1, 4-1 até. Tomar gol é a especialidade do Chelsea, né? Dificilmente o Chelsea passa em branco. Mas vamos fechar em 3-0. Vamos fechar em 3-0, manter o mesmo placar do Nottingham Forest. Eu acho justo. Então, é isso, rapaziada. Fiquem ligados amanhã para o pós-jogo, para análise pós-jogo, para os 5 motivos, se Deus quiser, de mais uma vitória. Desde que eu criei esse canal aqui, o Chelsea não perdeu. Então vamos manter a boa sequência. Só por isso o Chelsea vai perder de 1-0 amanhã, né? Mas tá bom, né, rapaziada? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui a opinião de vocês nos comentários, se vocês concordam, quem vocês querem ver no time titular amanhã. Se vocês estão felizes com a notícia de que o Delap está mais perto do retorno dele do que era inicialmente esperado. Então é isso, pessoal. Um abraço, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comentem também a opinião de vocês e até amanhã. Um abraço.